Capítulo 2097 Chamas Gêmeas, Parte 1 Não se preocupe, podemos fazer isso sozinhos, Tista disse. Solos. Já estou de volta com toda a minha força. O anel de pedra trocou de mãos e os olhos se dividiram em dois monóculos. Tem certeza de que não precisa de ajuda? Meus golems são muito grandes, mas ainda posso enviar Locrias Varegrave com você. Eles são os mais fortes dos meus demônios, Lip perguntou. Não há necessidade. Além disso, se você der a eles poder suficiente para serem mais fortes que eu ou equipamentos poderosos, eles se tornarão visíveis à distância por qualquer pessoa com visão de vida. Tista verificou o corredor e saiu da sala em busca da última peça do quebra-cabeça. Ela localizou uma balconista e deu um soco nela por trás. Então, Tista amarrou e amordaçou a funcionária inconsciente antes de empurrá-la no armário de vassouras com Lit. Se ela acordar, basta derrubá-la novamente. Apenas certifique-se de não matá-la. Tista disse enquanto tirava o uniforme e o distintivo da mulher, colocando-os dentro da armadura dos Scalewalker, que se transformou em uma cópia perfeita das roupas nos mínimos detalhes. Ao mesmo tempo, Tista usou o revigoramento para estudar a força vital do balconista e gradualmente alterou a sua própria até se tornar uma gêmea idêntica da mulher. Dessa forma, mesmo que ela tenha um amuleto de comunicação, sua runa permanecerá. Além disso, agora posso me mover livremente entre os andares sem ter que me esconder sempre que encontro alguém. Livre-se dos guardas antes que eles possam verificar meu distintivo, e esse traje de carne fará o resto. Gosto da sua ideia, mas fazer um prisioneiro é um exagero. Quais são as chances de um funcionário público ter um amuleto de comunicação? Solos perguntou. Durante tempos de paz, nenhum. No entanto, isto é uma guerra e Trude provou ser um adversário astuto. No lugar dela, eu daria um amuleto a todas as pessoas com autorização para acessar as principais instalações, até mesmo os zeladores. É um pequeno preço a pagar para garantir que ninguém os matou e encontrou uma maneira de adulterar os distintivos, ela respondeu. Lita assinou com a cabeça em aprovação e deu novas ordens aos demônios. Em seu livro, não existia muito paranoico. Mudança de planos. Ao meu comando, em vez de matar os guardas e possuir seus corpos, apenas sugue sua vitalidade com toque de abominação até que eles desmaiem. Manipule-os como marionetes e mantenha-os vivos até que seja estritamente necessário. Os demônios resmungaram de aborrecimento. A escassa energia que possuíam os deixava famintos por calor e vida, mas eles resistiram. Lita havia prometido a eles um banquete e uma luta que satisfaria suas necessidades. Enquanto isso, Tista percorreu os corredores do terceiro andar da prefeitura e alcançou o primeiro nó de runas. A magia elemental está cilada e o uso da magia espiritual acenderia um farol que alertaria os esquecidos. Solos ponderou. Posso orientá-la passo a passo sobre como desabilitar o nó com a primeira magia, mas vai demorar muito. Não se preocupe. Há uma razão pela qual a realeza solicitou minha presença. Enquanto você e Lita estavam em lua de mel, trabalhei muito com os Fênix. Além disso, tenho trabalhado com o corpo desperto de Plória desde que nossa família obteve autorização para retornar ao reino. Tista a interrompeu. Eu não estava em lua de mel. Quer saber? Eu não quero falar sobre isso. Vamos nos concentrar em nossa missão. Tista podia sentir as emoções de Solos se transformando em uma bagunça caótica através do link mental. O bebê bagunçou você tanto assim? Ela perguntou. Pior, mas agora não é a hora. Olhos no prêmio. Solos apontou para alguns guardas parados bem na frente do nó. Um deles estava usando um dispositivo do tamanho de um controle remoto para escanear um funcionário do sexo masculino, enquanto o outro guarda mantinha seu amuleto de comunicação em mãos, pronto para pedir reforços. Um feixe focalizado de luz verde atingiu o distintivo, espalhando-se rapidamente pelo resto do corpo do funcionário em busca de anomalias. Um único ponto vermelho apareceu em seu ombro, onde uma mosca descansava as asas e esfregava as pernas. O guarda emitiu um pequeno pulso de magia negra que fez o ponto vermelho desaparecer, até mesmo pisando rapidamente para ter certeza de que estava realmente morto. Você, volte ao trabalho.
Você, faça fila para a inspeção, o guarda disse com um tom nada intimidador. O homem estava entediado, forçado a fazer as mesmas rondas dia após dia só porque a rainha era uma bagunça paranoica. Ele e seu parceiro examinaram as mesmas pessoas todos os dias dezenas de vezes e o pior que já descobriram foi um caso grave de piolhos. Tista engoliu em seco, esperando que Lit soubesse o que estava fazendo. Em vez de sair, o funcionário apenas deu alguns passos para trás e tirou um amuleto de comunicação civil. Ele esperava que pela primeira vez algo emocionante acontecesse e que ele fosse o primeiro a capturá-lo diante das câmeras. Merda! Esse funcionário está carregando documentos, Tista pensou. Mesmo que o demônio de Lito nocauteie antes que o balconista consiga soar o alarme, Lit não tem ideia de onde entregá-los. Será apenas uma questão de minutos antes. Os olhos do guarda que segurava o scanner se reviraram por uma fração de segundo, seus joelhos ficaram fracos e estremeceram enquanto o demônio escondido em sua sombra sugava sua vitalidade. A outra guarda estava tão entediada que nunca tirou os olhos do comunicador que usava para ler as notícias em vez de trabalhar. Quanto ao balconista, ele estava focado demais em Tista para notar qualquer coisa. No momento em que o feixe de luz verde atingiu seu distintivo sem mudar de cor, ele gemeu e se afastou rapidamente para compensar o tempo perdido. Outro dia, outra moeda de cobre jogada na sarjeta. A voz e a entonação estavam certas, mas a boca não se movia, já que o demônio usava a magia do ar para imitar a frase que ouvia toda vez que uma rodada de varreduras provava ser apenas uma perda de tempo. Vamos em frente. Comi demais no almoço e se fico parado começo a ficar sonolento. O segundo guarda disse. Saia do nosso caminho ou seremos forçados a fazer outro exame. O demônio ordenou a Tista com uma voz inexpressiva enquanto passava por ela. Alguma novidade na interligação? As porcarias de sempre. Muitas fotos do bebê real, relatos da frente de batalha e, claro, a enésima propaganda sobre a arma final que a rainha está prestes a completar. A guarda feminina suspirou. Fiquei muito feliz quando foi anunciado pela primeira vez, mas quase 2 meses se passaram e ainda nada. Neste ponto, acho que é apenas um estratagema para manter o moral alta. Os olhos de Tista se arregalaram com as imagens do bebê Bamut em todas as suas formas. Oh Deus, ele é adorável. Veja como ele é fofo enquanto solta fumaça pelo nariz e aquelas asas fofas. Você acha que o bebê de Lito vai ficar assim? Ela perguntou. Espero que, quero dizer, quem se importa com isso? Solos teve dificuldade em conter sua turbulência interna. Desde quando Trude teve um filho? De que arma esses caras estão falando? Capítulo 2098 Chamas Gêmeas, Parte 2 respectivamente, eu não sei, provavelmente as Torres dos Magos, já que a data do primeiro anúncio remonta à captura de Meon. Tista encolheu os ombros interiormente. Se você está tão curiosa, peça a Lito para ler as notícias de um dos amuletos. A propósito, eu não tinha ideia de que vocês aprenderam como ativar itens mágicos impressos por outras pessoas, porque nunca fizemos isso. Isso foi apenas um holograma. O demônio testemunhou as varreduras bem-sucedidas e apenas teve que imitar uma. Lit não pode ativar um amuleto sem matar seu dono, mas como você estava certo sobre cada membro da equipe ter um, isso está fora de questão. Solos resmungou, esperando que a guarda lesse as notícias, mas em vez disso ela foi verificar suas mensagens. Tista continuou andando até que os guardas viraram a esquina e então retornaram ao nó antes de se transformarem em sua forma de demônio vermelho. Teça seus feitiços, ela disse para Solos. Não deveria ser necessário, mas é melhor prevenir do que remediar. Use água e relâmpago apenas, pois se um esquecido morrer, seu corpo voltará para o grifo dourado e Trude saberá exatamente onde estamos. Tista respirou fundo, guiando metade da energia mundial para os pulmões e a outra metade para o coração. Seus olhos azuis e vermelhos brilharam juntos enquanto ela respirava um fluxo concentrado de chamas verdadeiras do tamanho de um maçarico. As chamas amaldiçoadas comeram o pacote de runas e dissiparam o poder que elas detinham. O nó da matriz desmoronou, enfraquecendo toda a estrutura sem comprometer a sua estabilidade integral.
Ao mesmo tempo, as escamas vermelhas que cobriam o corpo de Tista e as penas em suas asas tornaram-se de um azul brilhante e foram rapidamente cobertas de gelo, enquanto o zero produzido junto com as cinzas passava por elas. Para a surpresa de Solus, o elemento amaldiçoado foi armazenado no corpo do demônio vermelho em uma forma estável que não causou nenhum dano a Tista. Muito pelo contrário, sua aura cresceu em poder e seu físico em tamanho, dando-lhe a aparência de um majestoso elemental de gelo. O esquecido de Trude recebeu uma notificação do súbito desequilíbrio na matriz principal e enviou uma unidade de 2 homens para verificar a situação. Mobilizar mais despertos teria deixado a prefeitura desprotegida, enquanto enviar apenas um poderia forçá-los a cair em uma armadilha. O agora demônio azul viu os 2 passos de dobra se abrindo ao mesmo tempo e separados o suficiente para garantir que pelo menos um deles teria tempo de soar o alarme caso algo estivesse errado. Tista liberou uma rajada de chamas congeladas de sua boca e outra de suas asas, atingindo ambos os esquecidos que se transformaram em blocos de gelo no momento em que passaram por suas respectivas portas dimensionais. Tista usou zero apenas o suficiente para levá-los a um estado de animação suspensa sem matá-los. As barreiras protetoras de suas armaduras bloquearam os danos físicos, mas não o frio que penetrou em seus corpos. Oh, merda! Ela disse enquanto metade de seu corpo explodia em chamas, enquanto a outra metade se transformava em uma massa de pontas de gelo. Tista juntou as mãos, reunindo os elementos gêmeos que haviam sido separados e revertendo-os ao seu estado natural. A magia normal não poderia ferir seu lançador, então ela precisava apenas de um pensamento para dissipá-la. O que é que foi isso? Solus perguntou. Os frutos do meu trabalho, Tista respondeu enquanto empurrava os esquecidos para uma sala vazia próxima e esperava que seus camaradas esperassem pelo menos alguns minutos antes de procurá-los. Tenho trabalhado duro na minha forma flamejante com a ajuda dos membros do Nino, mas ainda não consigo controlar essa habilidade de linhagem sem ajuda externa. Se alguém não me impedir, continuo queimando até desmaiar de exaustão. O lado positivo é que todo aquele treinamento me ajudou a encontrar uma maneira de controlar as chamas amaldiçoadas e evitar que elas me machucassem. Depois de conjurá-los em pares, agora posso armazenar chamas amaldiçoadas com segurança dentro do meu corpo, usando sua natureza conflitante a meu favor. Sempre que Cinder está prestes a enlouquecer, eu dou um pouco de zero para neutralizar a onda e vice-versa. Interessante, Solus disse. Parece uma aplicação de magia do vazio, porque Tista a sentiu interiormente. Não posso transformar um elemento amaldiçoado em seu oposto, mas ainda posso usar dominação para mantê-lo sob controle e suas relações simbióticas para mantê-los estáveis. O processo não é perfeito, no entanto. Posso usar este método apenas para os elementos aos quais tenho os olhos correspondentes e nunca posso usar mais de 2 tipos de chamas ao mesmo tempo. Enquanto eu estiver focado em conter as chamas amaldiçoadas, não poderei respirar mais ou mesmo usar chamas de origem. Além disso, o menor desequilíbrio compromete esta técnica. A razão pela qual minha balança congelou depois de desabilitar o nó é que eu consumi uma parte do Cinder, inclinando a balança o suficiente para que o zero começasse a assumir o controle. Depois que neutralizei os 2 esquecidos, em vez disso, consumi tantas chamas congeladas para neutralizar os esquecidos e seus equipamentos que o equilíbrio foi perdido. Eu vejo Solus ponderou sobre o novo poder de Tista para incorporá-lo em suas estratégias. Basicamente, agora você pode armazenar suas chamas e liberá-las em quantidades controladas. No entanto, a menos que você os consuma na mesma proporção, em algum momento eles darão errado e serão desperdiçados. Na verdade, eu poderia ter liberado o que restava das chamas verdadeiras e congeladas em explosões de energia, mas esta é uma missão de cobertura. Tista pegou seu amuleto de comunicação e pediu ajuda a seus aliados. Glória, o primeiro nó se foi. Eu me livrei de 2 despertos de Trude e meu disfarce ainda está intacto. Posso sabotar o segundo e talvez até o terceiro nó se não encontrar muitas patrulhas no caminho, mas à medida que as matrizes ficam mais fracas, alguém perceberá que algo está errado. Eu preciso de uma distração.
Entendido. Ambos responderam. Vou começar a carregar reaver imediatamente. Mesmo que as matrizes de selamento elementar da cidade bloqueiem a maioria dos meus feitiços, ainda posso usá-los para conjurar meu feitiço nível de lâmina plórea, disse enquanto dava às suas tropas o sinal para se prepararem para a batalha. Ao mesmo tempo, ela ativou a boca de Minadion, usando-a para lançar feitiços com o dobro da velocidade normal, como apenas um desperto de núcleo violeta poderia. Comece o ataque assim que puder, mas chame o exército antes de fazê-lo. Tista disse. Podemos combater sozinhos as tropas de Trude, mas não podemos assumir o controle da cidade com tão poucas pessoas. Lit, você permanece em espera. Quero que os esquecidos se concentrem em Plória e fiquem fora do meu caminho o maior tempo possível. Faça com que seus demônios intervenham apenas quando minha posição estiver comprometida, para que enquanto o inimigo esteja ocupado lidando com seus exércitos, posso continuar minha missão com resistência mínima. Eu posso fazer isso. Lit respirou fundo, conjurando enormes quantidades de escuridão e magia espiritual que permitiriam que seus demônios das trevas se transformassem em demônios dos caídos a qualquer momento. Continua no próximo vídeo.